Revista Cidade, na Rádio da Informação. São 8h28, 8h28. Daqui a pouco nós vamos trazer informações do esporte. Aqui a vitória do Brusque, que consegue a sua reabilitação depois desse calvário, já que estamos aqui com o nosso pároco, né? Depois desse calvário de 5 jogos pelo campeonato, aliás, 6 jogos pelo campeonato da Copa Santa Catarina, 3 empates e 3 derrotas, o Brusque finalmente chega a uma vitória, e uma vitória com gosto diferente. Venceu um dos rivais aí da nossa região, que é o Clube Náutico Marcílio Dias, por 1-0. Placar mínimo, mas se fosse meio a 0 também era suficiente. Você lembra que você me perguntou esses dias que eu achava que time nós temos mais. Era uma questão de achar o caminho. De acertar, né? De acertar. De encaixar de novo. Encaixar. E a sensação que eu tive, eu só ouvi a rádio ontem, que eu estava de folga, mas a sensação que eu tive que pelo primeiro tempo que dominou, né? E o segundo foi um pouco mais, digamos assim, como diria o Galvão, teste para cardíaco, né? Sim. E aí a gente saiu com esse bom resultado, o que nos dá um alento aí de que o time pode agora encontrar o caminho de passar entre os 4 primeiros colocados, né, Anderley? Eu também acho, Levi. Acho que nós vamos. Eu penso que agora vai acontecer uma ascensão. Eu acho que a vitória precisava justamente para não motivar, fora de tempo, né? A diretoria, eu acho que muita gente diz, demorou demais. Ela não é nem questão de demorar, é a questão que ela tinha que dar esse tempo ao tempo para dizer assim, não, você teve a tua oportunidade, ao treinador que saiu, né? Você teve a tua chance, né? Uhum. E aproveitar depois, saber se o padre já foi contagiado, porque eu acho que sim, pelo sorriso, torce, né? Pelo sorriso dele, quando nós começamos a falar do Brusque, creio que ele já se empolgou. Já esteve ali no Augusto Baldo. Mas vamos conversar então com o nosso pároco aqui da paróquia São Luís Gonzaga, o padre que já está há algum tempo aqui na cidade de Brusque e já tomou algumas iniciativas interessantes. O padre Diomar está conosco, Diomar Romanive. O senhor tem um parentesco com os Romanov, os czares, os últimos czares do Império Russo? Não houve mudança porque sempre falam que chegou até mim, né? Olha, nem a herança dos Romanov chegou até não, chegou, mas a herança dos Romanov, a família dos golpistas, como diz aí, dos comunistas, acho que já tomaram, o Estado tomou. Mas Romanive e Romanov tem uma semelhança. Nós somos descendentes de ucranianos. Sim. Sim, e claro, os Romanov também são descendentes de ucranianos, da mãe Rússia, né? Na genealogia não aparece nenhum Romanov, ao menos só lá bem longe, né? Muito bem, esse não é o assunto, só a curiosidade justamente para quem gosta de história e sabe da história do Império Russo. Não deu tempo dele falar bom dia, que já entramos no assunto. Bom dia, padre, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigado, né, pela oportunidade, obrigado, né, os radiovintes também, que sempre, né, estão em sintonia, né, esse trabalho importante de comunicação que vocês fazem. Falando do Brusque, né, eu sou torcedor também, eu vou lá de vez em quando, né, o Vaguinho, que era o técnico, também muito católico, nós temos até hoje bom contato, né, então acompanhamos aí o processo, né, até a Série C. Eu e o Padre Carlos éramos fiéis lá. Ele foi, o Vaguinho foi lá para agradecer ou não? Foi também, na verdade foi muito corrido, né? Porque ele depois já foi para Criciúma, mas ele sempre, todo domingo estava ali, né? Com a família, a esposa. Então descobrimos que ele era fiel, ele e o Padre Carlos são fiéis. Então descobrimos que é possível que a palavra fé, usada muito no final da nossa campanha, veio precedido provavelmente dessa relação, inclusive. A fé tem a ver com eu acredito, né? Que foi a frase forte que se deu durante o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o Vaguinho sempre foi um homem de fé, né? A família dele, a esposa é ministra da Eucaristia lá em Sumaré, né? Bem ligado à igreja, então. Mas também aqui ele viveu bem a sua fé. Além do Brusque hoje, por conta até do domicílio, né? E por gostar de futebol exatamente, mas o senhor é torcedor de que clube? Eu torço pro São Paulo. São Paulo?
Muito bem. Tá sobrando um pouquinho, então, ultimamente. Um pouco de esperança e baixa esperança, né? Mas... São Paulo tem a ver com igreja também. Sim, também. Tem a ver com igreja. Muito bem. Vamos, poderia ser o Corinthians, porque São Jorge, é um tá bom. nome bíblico também, né? São Jorge. De um texto, de um livro bíblico. Bom, o padre Diomar está aqui para falar sobre, talvez algumas pessoas ainda não tomaram conhecimento ou já já observaram, né? Quem tem ido nas missas da Igreja Matriz aqui no centro, evidentemente já deve ter observado que houve uma mudança. Eu ainda não tive a oportunidade de acompanhar, mas houve uma mudança muito forte aí na qualidade de som. E esse foi um dos primeiros desafios aí à frente da paróquia que o padre Diomar aí conseguiu já resolver. Vamos ver se de fato isso está resolvido. Padre Diomar, então quer dizer que a nossa igreja hoje está com uma qualidade de som, uma instalação de som diferenciada, é isso? Exatamente, né? Desde que eu cheguei, uma das nossas preocupações primeiras, que também já eram dos outros padres, era a questão da igreja. Né? Tendo presente que a igreja é o lugar em que a grande parte dos nossos fiéis frequentam, né? Mesmo aqueles que não vão nos salões, nos auditórios, na secretaria, mas a igreja estão lá para celebrar a missa, participar, né, dos eventos litúrgicos que nós temos. E a gente sabe que na história sempre foi um grande desafio essa questão do som, tanto que nos últimos tempos aí, todos os anos vinham técnicos, né, fazer propostas, avaliar como melhorar, né, e tornar audível, né, as celebrações que ali nós realizamos. E quando eu cheguei também, além dos projetos que haviam, né, apareceu uma empresa para fazer uma proposta que nos agradou, porque uma das primeiras coisas que ele nos disse foi assim: olha, padre, a questão aqui é difícil, nós precisamos fazer um bom estudo, uma boa análise. E então eles se propuseram a fazer isso, né, de maneira a nos ajudar. Então fizeram todo um estudo, um levantamento de cálculos, toda essa questão dos decibéis e toda essa parte, né, técnica. Fizeram uma maquete digital, aperfeiçoaram, colocaram o som mais ou menos ideal na maquete, né? Segundo o engenheiro, né, que são de São Paulo, da empresa FZ, foram na Alemanha e na Itália avaliar outras igrejas, então trouxeram um projeto muito completo e que nos agradou. E o que mais nos facilitou é que nós arriscamos esse desafio, né? Porque a gente sabe, quando fala do som da Igreja Matriz, todo mundo fala de novo isso, né? Muda o padre, vem de novo com essa ideia, né? Foi que a empresa disse: olha, padre, nós sabemos que, né, arrecadar fundos para isso também não é fácil, então nós nos comprometemos a deixar o som por um mês aqui, junto com o técnico que vai fazendo toda a parte de regularização e os detalhes finais. E com a comunidade vocês definam, né? Veja aí se vale a pena investir, se não, nós retiramos sem, né, investimento nenhum da parte de vocês, né? Isso nos deu segurança também. Não sei se, padre, mas o fato da estrutura da nossa igreja matriz ser uma igreja, eu até disse aqui antes de começar o programa, é uma igreja que tem, me parece, eu não sou engenheiro, não estudei para isso, mas a gente que está no meio da comunicação mais ou menos imagina, né? É uma situação difícil para acertar aquele som em função dessa estrutura que a igreja tem, né? Exato, né? Tem várias dificuldades. É muita pedra, muita madeira, então tem, né, pouco revestimento. O que tem são as blusas, né, a roupa das pessoas, tanto que o som no inverno e no verão também dá diferença, né? E temos aí a questão, né, de pouca ventilação, porque hoje nós temos duas portas grandes no fundo, né, na entrada da igreja, mas não temos portas nas laterais como as outras igrejas normalmente têm, né? Isso é uma outra necessidade que nós estamos avaliando, até por questões de segurança, né, de evacuação. Esse vai ser o próximo empreendimento dentro da igreja? Estamos já estudando, né, avaliando, onde hoje, né, tem dois nichos nas laterais, no fundo estão as imagens e mais à frente o confessionário, onde hoje são os confessionários que não são usados por causa do calor, né, por causa que são muito apertados. Então a ideia era abrir essas duas para fazer saídas, né, e entrada das pessoas. Também a ventilação, que acreditamos que ajuda no som,
mas também essa necessidade de responder às normas, né, que pede que se tenham, né, diferentes saídas para facilitar numa possível evacuação. Padre, estamos no período de testes ainda ou já passou isso? Agora já passou, né? Nós deixamos durante o mês de agosto e praticamente até dia 15, 20 de setembro. Em todas as missas, nós padres, né, partilhávamos sobre isso e ouvíamos, né, comentários, sugestões, a avaliação dos fiéis, né, que foi muito positiva, né? A questão da qualidade foi imensamente, né, elogiada. A questão no início era que o som estava muito alto, mas aí era um ajuste só de altura, era tranquilo, mas... E a preocupação, quem vai cuidar do som? Porque essa é uma outra dificuldade da igreja, né? Você tem lá um material bom, né, de boa qualidade, mas quando todo mundo coloca o dedo, né, e nós temos uma variedade de cantores, de leitores, né? Então, nisso, desde que eu cheguei aqui, eu já tinha pedido que apenas uma pessoa tivesse acesso, né, ao sistema, aos aparelhos para regularizar, né? Então, isso também foi feito. Da parte dos padres está tudo gravado cenas, então lá já está tudo equalizado certinho. Quando chega lá eu para celebrar, só o funcionário vai lá e aperta Padre Diomar, já equaliza tudo certinho, né? Então, para cada padre tem uma cena, tem um perfil. Tá tudo gravado, e a ideia é com o tempo a gente fazer também para cada grupo de músicos. Então, precisa ir lá, chegar antes, ensaiar tudo, então você vai ali, já está tudo, né? Então deve ter um sistema computadorizado. Está tudo computadorizado, as caixas também, elas têm, né, como se fossem computadores individuais, então, né, o problema de uma não vai afetar todo o sistema, apenas aquele localizado, né? E essa é, eu acho que a grande riqueza das caixas que nós colocamos ali, que a qualidade do som ela é a mesma aqui e quem está mais distante, né? Tanto que só está na primeira coluna, né, todo o sistema do som, e na quarta coluna, me parece, para pegar os cantos, né? E o que a comunidade tem conversado com o padre após as celebrações, enfim, ou mesmo durante a semana, quando se encontra em algum ponto popular aí, o que a comunidade, o senhor, como disse, tem perguntado, os padres têm perguntado, né? E qual é a sensação que é possível falar da percepção da comunidade em relação a essa alteração? É nítida a diferença, né? Todo mundo diz isso. Há algumas pessoas que diziam, né, que já nem iam muito à igreja, às missas ali, por causa dessa dificuldade, né? Começam a mostrar interesse em voltar. Alguns que ficavam presos nos folhetos da missa porque precisava ler para conseguir entender, né, e sintonizar, hoje consegue já rezar sem o folheto, né, não precisa dele como uma base para entender. Eu vou fazer um hiato aí. Eu, mesmo que o som esteja bom, eu gosto do folheto. Eu prefiro acompanhar pelo folheto também. O nosso bispo também sempre diz isso, o folheto ajuda a concentrar, né? Mas, né, pessoas, então, né, Padre Carlos que brincava até, né, quem tem problema de audição seria bom não participar da avaliação, né? Mas vários disseram, olha, padre, eu tenho dificuldade, mas agora consigo entender, né? É nítido, tá claro, né? O volume está bom, então assim, a avaliação bastante positiva. E eu não sei, o comportamento do nosso fiel, eu não tenho ido mais na igreja matriz aqui do centro, mas quando eu já fui, eu sempre gostava de ficar nas últimas fileiras. Me lembro do Padre Léo, que quando era alguma celebração tinha um outro celebrante também que fazia isso, mas o Padre Léo era muito comum. Quando você ia num momento assim, num dia que não havia muita gente, porque nossa igreja matriz é grande, né? Sim. Qual é a capacidade hoje da igreja, padre? Cabe umas 750 pessoas sentadas. É uma nave. Brincadeira, né? É uma nave grande. É grande. Então, até por conta disso que o padre mencionou essa questão da segurança, que graças a Deus nunca aconteceu nada de ruim, mas enfim. Mas eu lembro que o Padre Léo sempre dizia, o pessoal que está aí no fundo se aproxima mais aqui da frente do altar, tal. Mas é uma coisa comum as pessoas gostarem de ficar num ponto da igreja, né? O que gosta de ficar mais na lateral, quando entra na igreja, parte direita, no centro, nos bancos centrais, ou nos finais ou no meio, enfim, cada um tem uma preferência. Isso estava mudando, esse comportamento,
coisa do som tinha mudado esse comportamento das pessoas? Que o senhor disse que muita gente até deixou de ir na igreja pela essa dificuldade de entender o que estava sendo dito, né? Isso é uma das coisas que sempre ouvi, padre, eu já vou mais na Zambuja, porque lá é bom o som, vou em tal lugar, né? Então, assim, isso é um pouco de cultura, né? Não só aqui, né? Eu sou de São Bento do Sul, também em Jaraguá também, as pessoas se acostumam muito com o seu lugar, né? O meu lugar é ali que eu rezo bem, né? O banco da família de muitos, né? E isso para nós também como padre é interessante, porque, né, como eu rezo constantemente na matriz, então você começa a perceber quem são os fiéis, né? Quando alguém falta, você percebe, e às vezes, né, você chega e fala, o senhor faltou na missa semana passada, o senhor percebeu, até a pessoa se sente valorizada, né? Mesmo numa igreja de 750 lugares, é possível ter essa percepção? Há muitas pessoas que são constantes, então a gente começa, né, a perceber, a ter contato, né? E isso é bonito, então assim, não é que é uma dificuldade, claro, muitas pessoas escolhiam sentar próximos das colunas porque as caixas de som estavam ali localizadas, né? Então, próximo da caixa você ouvia bem, né? Durante esse tempo de teste, né, diversas pessoas falaram para mim, olha padre, eu sentei cada missa num lugar para perceber se de fato a qualidade é a mesma em cada ponto, e nós conseguimos regularizar isso, que é verdade, né? Então, várias pessoas aproveitaram dos testes que nós estávamos fazendo, né, também para nos ajudar, né, e fazer essa experiência. Então, né, graças a Deus, acho que é uma questão solucionada aí da Igreja Matriz. É possível a gente falar sobre o valor do investimento, pai? Possível, né? Até porque nós estamos numa campanha para arcar com as despesas, né? O valor do investimento, assim, praticamente não chegou bem, mas de 183 mil reais me parece que é pontual, né? Então, assim, mais os cabos, outras coisas que nós compramos, então, né, fecharia nesse valor mais ou menos. É um investimento alto, né, e é bastante significativo, mas é algo que eu disse, olha, isso aqui em 20 anos, né, divide aí, vamos supor, 200 mil em 20 anos, né, não é um grande gasto, né, por um bem enorme que se faz, porque a igreja vive de comunicação, né? E como não comunicar bem, ainda mais numa igreja, né, tão significativa como essa nossa igreja matriz. Então nós estamos fazendo uma campanha, sempre temos falado isso na missa, as pastorais têm nos ajudado, como anteriormente o Padre Magnus fez a campanha das cadeiras, né? Então nós fizemos agora uma campanha do som, no valor de R$200, né? Uma parcela ou duas, se alguém quiser, né? E que nós estamos distribuindo no final das missas, né, na secretaria. Muitas pessoas têm feito, né, sua oferta, alguns nesse valor, outros menos, outros mais, né, mas como uma adesão, né, a esse projeto que nós conseguimos realizar. E com o som antigo ele foi entregue a essa empresa como parte do pagamento? Isso, também, né, o valor do som era, agora não lembro de cabeça, mas 213 mil me parece, aí eles pagaram 20 mil no sistema antigo, né, e que para nós também é um fato de liberar, porque nós não tínhamos onde utilizar esse som, né, e ele não era de grande, né, da melhor qualidade. O anterior, que estava na igreja, né, antes desse, foi utilizado no auditório, né? Quando foi feita toda a reforma, então foi colocado esse. Então nós não teríamos uma necessidade de termos um outro som para colocar. Por isso, graças a Deus, a empresa também aceitou, né, como um valor aí no pagamento. O próximo empreendimento agora são as entradas e saídas, né, lá que o senhor falou há pouco, na parte próxima ao altar. Já existe algum projeto já elaborado ou ainda está se estudando esse projeto? Existe, né, um projeto, porque assim, além dos 2 confessionários ali, que praticamente não se usa, nós precisamos constituir um confessionário, né? Nós fizemos toda uma reforma na sacristia, onde ficam, né, os objetos, os paramentos litúrgicos, e ali são 3 salas. A terceira sala, que é a primeira quem sai da igreja para entrar na sacristia, é uma sala que não se utiliza, então a ideia é refazer ali um espaço. Então isso também já tem um projeto, ali fazer um confessionário mais reservado, porque hoje os de dentro da igreja dá muito eco, então quem está sentado próximo escuta, né, as confissões. Então seria um lugar mais reservado. Se abrirmos, né, essa parte aí onde estão esses 2 nichos do confessionário hoje, nós ganhamos em saída e entrada, que nós precisamos, não tem como não fazer.
Ganhamos em ventilação, e nós sabemos que um outro problema da nossa igreja é o calor que se tem lá, né? E como é alto ali do lado do Colégio Cônsul, né? Então você tem um grande fluxo de vento. Ganhamos também, né, na questão do som, né? Porque nós acreditamos que um pouco mais de ventilação facilita também, né, a saída do eco que se tem. O senhor até comentava aqui fora do ar, antes de entrarmos, até com curiosidade para quem está nos ouvindo nessa entrevista, que para o padre que está lá no palco, eu chamo de palco, né? Presbitério, o altar. Isso, o altar. Lá no altar, tem uma sensibilidade diferente do som daquele que está na parte central da igreja, ou nos fundos, ou nas laterais, tem, né? Exato, tanto que lá foi trabalhado não com caixas, né, de som como nós temos para a parte do povo, e sim com 3 pequenos retornos localizados nos lugares onde nós usamos, que é onde o padre preside a celebração, na sédia, o altar da palavra, onde se lê a palavra de Deus, e o altar da Eucaristia no fundo, onde o padre celebra, né, a parte da oração eucarística. São 3 locais mais reservados, então com uma caixa localizada para que o som não se disperse e ali também se espalhe o eco. Bom, padre, então como que a comunidade pode participar dessa ajuda, nesse investimento que a igreja fez aí nessa melhora de qualidade de som? Isso. Quais são as maneiras que quem está nos acompanhando nesse momento poderá colaborar? Tem várias maneiras, né? As pessoas têm, alguns, né, colocado com certeza um pouco mais, né, na sua oferta em cada missa, porque também a oferta da celebração aumentou um pouquinho, né, e isso é perceptível. O dízimo nesse mês também aumentou, e o dízimo uma parte, né, além dos investimentos funcionários que nós pagamos, as despesas, né, ordinárias que temos com todo o patrimônio. Então, né, a gente também, a parte social, a gente reserva um pouco para esses investimentos. E especificamente nós, né, realizamos essa campanha, né, num carnezinho, a campanha do som, no valor de R$200, que muitas pastorais levaram para os seus agentes de pastoral. Como disse, entregamos também no final das celebrações através da Pastoral da Acolhida, ou diretamente na secretaria, lá tem os carnês, mas também deve dar para fazer a sua doação. Como disse, o valor é R$200, mas não necessariamente, né? Tem pessoas que na sua extrema generosidade dão 10, dão 50, mas diz, olha, eu gostaria de contribuir com isso, né? Então nós agradecemos essa generosidade também. Muito bem, agradeço aqui a presença mais uma vez na Rádio Cidade do Padre Diomar, pároco aqui da nossa Igreja Matriz, falando sobre essa modificação que houve no som interno da nossa igreja, e em breve outras melhorias vão acontecer. Padre, muitíssimo obrigado e sucesso aí com a casa melhorada. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe o trabalho de vocês, cada rádio ouvinte e a nossa cidade. Você gostaria do quê? Não, só não esquecer de a gente fazer a foto para. Mas isso aí é impossível de esquecer, né? Isso é impossível de esquecer. Muito bem, são 8h51, vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo a gente retorna com a sequência do Rádio Revista. Na Rádio da Informação.